Amém? Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de São João, no capítulo 12, do versículo 4 e 5, diz assim: por que não se vendeu? Vamos lá, 4. Eu acho que eu botei 4 e 5, foi 5 e 6. É 5 e 6, tá bom. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Amém? Podemos assentar, irmãos? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre honra, sobre ser agradecido, né? Que é uma das coisas que Deus te agrada muito. Eu escolhi essa passagem da Bíblia para poder conversar com vocês. Amém? Vejam bem, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, eu já expliquei para vocês que tinham 2 casas que ele gostava de ir. Uma casa que ele chegava e pousava, dormia lá e comia lá. Essas casas para ele eram casas de amigos. Uma ficava numa cidade, a outra ficava em outra cidade, no extremo uma da outra. Quando ele ia para Galileia, ele tinha uma casa para ficar, era a casa do Pedro, do apóstolo. Ele ia para lá, para a casa do Pedro, na casa do Pedro ele comia. Diz a Bíblia que a sogra do Pedro fazia a comida que ele gostava, pelo menos é o que está na Bíblia. Uma vez ela foi servir Jesus, ela estava com febre, mas ela foi fazer a comida para Jesus, e diz a Bíblia que Jesus curou ela da febre, diz a palavra de Deus. E quando ele estava na Galiléia, ele ia sempre para a casa do Pedro, que ficava em Cafarnaum, a cidade. Mas ele tinha que viajar para o centro, para a capital, e a capital era Jerusalém. Quando ele ia para Jerusalém, ele procurava uma casa para ficar também, e a casa que ele ficava era na casa do Lázaro, aquele que ele ressuscitou. Ele tinha 2 irmãs e o pessoal tratava ele muito bem. Ele ficava na casa do Lázaro e lá ele comia, lá ele ficava, lá ele pousava. E o Lázaro morava numa cidade chamada Betânia, uma cidade que ficava mais ou menos a 6 quilômetros de Jerusalém. Ficava na periferia de Jerusalém. E Jesus, num canto ou no outro, ele tinha essas casas para ir, onde ele gostava de pousar, onde ele comia. E diz a palavra que o Lázaro morreu, Jesus foi lá, ressuscitou o Lázaro. E com esse milagre que Jesus operou lá na casa do Lázaro, a família dele ficou mais agradecida ainda. Vocês imaginam só. As meninas, que eram as 2 irmãs que ele tinha, Marta e Maria, haviam perdido ele havia morrido, e de repente Jesus vai lá e ressuscita o morto de 4 dias. Toda a admiração que existia e todo o agradecimento pelo fato de Jesus com certeza ter dado outras bênçãos a elas, simplesmente se potencializou por conta de um milagre tão estrondoso, que foi exatamente o milagre da ressurreição de uma pessoa que estava morta e sepultada há 4 dias. E diz a palavra que Jesus também estava perto de morrer. Ele sabia que estava perto de ser sacrificado. E ele não estava muito legal. Você imagina só, qualquer pessoa que de repente tem um conhecimento que ele está próximo de perder a sua própria vida, uma reação muito humana é aquela reação de preservação, de se sentir triste, incomodado. E Jesus sabia, não era fácil para ele, porque ele estava num corpo semelhante ao seu, com os mesmos sentimentos que você tem como ser humano, ele tinha também, e para ele aqueles dias estavam sendo dias muito difíceis. É aquele momento quando você se sente assim muito pressionado por uma situação, ou diante de um problema, ou alguma coisa difícil que você esteja passando, que tem aquele momento que você só quer colo de pessoas, só quer estar perto de pessoas, quer ser afagado, quer ser apoiado, quer ser ajudado, porque você está passando um momento de fragilidade, de preocupação. Uma das tendências é de procurar exatamente amigos, pessoas que nos abrigam emocionalmente, para a gente poder suportar assim, um momento difícil. É muito comum nós termos essa reação de estarmos perto ou de procurarmos essas pessoas. E ele sabia que não estava muito longe dele morrer. Ele viajou
da Galileia para a Judéia, que era 200 quilômetros, e quando ele chegou na Judéia, ele foi logo lá para a casa do Lázaro. Ele chegou, diz a Bíblia, 6 dias antes de uma festa que ia acontecer, a festa da Páscoa judaica, quando os judeus comemoram exatamente a saída deles do Egito, onde eles eram escravos. E estava próximo dessa festa, todo mundo viajava, e Jesus saiu da Galiléia, que era a cidade que ele vivia, praticamente onde ele morava, e quando ele foi para a Judéia, ele foi direto para a casa do Lázaro. Mas ele não estava muito legal, não. Estava pensando, sabia do que ia acontecer, estava próximo o dia. E diz a palavra de Deus que ele chegou na casa do Lázaro, e o pessoal preparou comida para ele comer juntamente com os seus discípulos. Todo mundo preparou comida, eles sentaram na mesa. A mesa não era parecida com as nossas mesas, não. Eram mesas mais baixas, todo mundo sentava sobre a perna, sobre os pés, com os pés para trás, era o costume de sentar. E ali as pessoas sentavam naquela mesa e comiam com todo mundo ali. E Jesus chegou, sentou na mesa, se agemou, se ajeitou, sentou por cima da perna, com certeza, e deixou os pés para trás, como era uma forma comum deles sentarem. E estava lá dentro da casa Maria, uma das irmãs do Lázaro. Ela olhou para Jesus e pensou: o que é que eu posso fazer para poder dizer para ele que ele é importante para mim? O que é que eu posso fazer para poder honrá-lo, para que ele possa entender que eu sou agradecida por tudo que ele tem feito por mim e feito pela minha família? Ela pensou: eu tenho que fazer alguma coisa. Enquanto ele estava lá distraído conversando, ela pegou um vidro de alabastro, que ela tinha um perfume guardado. Mas esse perfume não era qualquer perfume, não. Era o perfume. Não era um boticário, não. Era um negócio muito caro. Para vocês terem uma ideia, o perfume custava 300 denários. E 300 denários era exatamente o quê? A quantia que um jornaleiro, um homem que trabalhava por jornada de trabalho, ganhava o ano inteirinho. Aí você faz as contas, você descobre que esse perfume custava nada mais, nada menos do que 14.400 reais. O preço de um perfume. 14.400 conto. Era muito caro. Era o ano inteirinho de uma pessoa que trabalhando para ganhar o salário mínimo por mês. Era mais ou menos isso aí. Talvez esse perfume que ela tinha era um perfume fruto de algum sonho, de alguma coisa que ela desejou na vida, Maria, de ter esse perfume, porque esses perfumes eram importados. Eu não consegui colocar como é que era a vasilha do alabastro, mas se conseguir aí, até interessante. Era uma vasilha de barro, o alabastro era um tipo de pedra que tinha, que as pessoas colocavam o perfume ali dentro, e quando alguém queria usar, tinha que comprar no exterior, porque não existia lá em Jerusalém. Era alguma coisa que você tinha que mandar buscar fora. Era caríssimo. E para vocês terem uma ideia, aquilo ali deve ter sido o resultado de um sonho realizado, de alguma coisa que ela desejou muito e que de repente ela conseguiu. E de repente ela pensou: poxa, isso aqui me vale muito, o que eu vou fazer? Ela pegou, diz a palavra de Deus, quebrou a vasilha de alabastro, que era feito de uma pedra, e depois que ela quebrou aquilo, ela jogou o óleo ou o perfume nos pés de Jesus. E começou a passar o perfume no pé dele. E quando ela começou a passar o perfume nos pés dele, a palavra diz que ela também começou a enxugar o pé dele com os cabelos dela, porque naquela época toda mulher judia tinha que ter o cabelo comprido. Ela tinha o cabelo comprido. Era uma forma de proteger o rosto. E ela começou então a limpar os pés dele com aquele perfume. A Bíblia diz que aquele cheiro invadiu a casa todinha, todo mundo começou a sentir aquele cheiro gostoso, daquele perfume gostoso, e o pessoal sabia que o perfume era muito caro. E diz a palavra que o Judas Iscariotes estava lá. Ele sentiu o cheiro,
sabia que o perfume era caro e disse: isso aí é um desperdício, isso aí. Não sei para que fazer isso aí. Tinha necessidade de fazer isso aí. Ele falou. Ele disse: seria melhor pegar esse perfume aí, caríssimo, vender por 300 denários, que é uma quantia muito alta, pegar o dinheiro e dar para os pobres. Seria bem mais proveitoso. E o João disse que quando ele murmurou falando isso lá na reunião, que eles estavam dizendo que era melhor pegar o perfume e vender e depois distribuir os dinheiros para os pobres, o João relatou dizendo que ele não falou isso porque ele tinha algum tipo de preocupação com pobre nenhum. Ele não tinha preocupação com ninguém, ele tinha preocupação com ele. Ele era um sujeito egoísta e para ele o desperdício foi grande, porque na verdade ele achava que aquele dinheiro deveria ser colocado na bolsa. Por que na bolsa? Porque ele que era o tesoureiro dos apóstolos. Jesus, quando recebia as ofertas, quem guardava era ele, diz a palavra de Deus. Ele que era o sujeito que ficou com a obrigação de qualquer doação que era dada a Jesus, era ele que guardava. E diz no texto que nós lemos, está aí o vaso de alabastro, né? Diz o texto que nós lemos, que ele roubava. Falou João, no primeiro texto que eu li com vocês, que ele roubava o dinheiro que as pessoas colocavam lá dentro e davam para ajudar Jesus nas caminhadas que ele fazia, que ele metia a mão e tirava, e na verdade o interesse dele era que o dinheiro fosse colocado na bolsa, porque ele era ladrão, e ele tirava tudo que se lançava lá, ele tirava para ele. Às vezes a gente fica pensando, mas Jesus não sabia disso não, gente? Sabia. Jesus é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas o que Jesus esperava? Que ele mudasse. Jesus nunca procurou constrangê-lo, dizendo: olha, tu não vai andar mais comigo não, que tu é muito ladrão, tu fica roubando as coisas. Jesus não, Jesus ficou esperando a mudança dele, até no limite que foi preciso esperar, sem tentar constrangê-lo, sem tentar expor a ele. Jesus nunca quis expor a situação dele, porque Jesus queria ajudá-lo. Mas ele simplesmente era um sujeito por demais apegado a dinheiro. Ele era tão apegado a dinheiro que ele queria tirar vantagem em tudo. E geralmente as pessoas que são apegadas em dinheiro, elas tentam tirar vantagem de qualquer situação. Tudo ele olha com cifrão para poder trazer benefício para si mesmo. A prova é que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que era uma ninharia. E quando ele fez isso porque ele imaginava que ele ia dar quê? Passar a perna nos sacerdotes, passar a perna nos religiosos, porque ninguém conseguia pegar Jesus. Ele imaginou: vou pegar o dinheiro desses bobos, depois ninguém pega Jesus mesmo, porque tentaram pegá-lo lá em Nazaré, ele desapareceu do meio de todo mundo. Às vezes que tentaram prender ele, ninguém consegue, porque ele desaparece. Então eu vou ficar com o dinheiro e eles ficam com prejuízo de não conseguir pegá-lo. Só que naquele dia Jesus se deixou prender, porque estava determinado que era assim. Quando ele percebeu que Jesus estava preso, para ele tudo saiu do plano que ele havia projetado. Ele pegou, foi devolver o dinheiro. Ele devolveu o dinheiro por quê? Porque ele imaginava que ninguém pegaria Jesus e que ele realmente teria a vantagem de ficar com o dinheiro, e eles não conseguiram fazer o que realmente estavam pretendendo fazer. Ele devolveu o dinheiro, se encheu de remorso, mas não se arrependeu. E acabou fazendo a pior besteira da vida dele, foi se matar. Se pendurou num galho de árvore que estava caído para a beira de um barranco, de um precipício. E quando ele se amarrou naquela corda, a história conta que ele pulou para se enforcar, o galho quebrou e ele caiu, foi lá embaixo, se espatifou, que as suas entranhas se estouraram lá embaixo daquele precipício. É o que diz a palavra de Deus. Se ele tivesse antes se arrependido e chegado lá: Jesus, olha, eu fiz besteira, Jesus estaria pronto para perdoá-lo, assim como perdoou Pedro, que negou Jesus 3 vezes. A vontade de Deus não é chegar e condenar as pessoas. Deus não tem prazer em condenar ninguém.
Às vezes as pessoas têm exatamente na mente essa ideia de que Deus é um ser intolerante, é um ser que está ali disposto a simplesmente partir você no meio, porque você não está fazendo como Ele realmente está pedindo, e na verdade não é isso. Deus trabalha a sua mudança, Ele trabalha a sua transformação, Ele tolera você e tenta fazer de tudo para que você permaneça de pé, e até certo ponto diz a Bíblia que Ele conhece você, entende as suas fraquezas e as suas debilidades, e Ele vai trabalhar para que você seja uma pessoa melhor do que você é. Por isso que a Bíblia diz que quando você vai para Deus, você pode até cair, mas Ele vai lutar para levantar você. E quando você está com Deus, se você se enfraquece e cai, Ele vai agir para tentar te levantar, não pegar uma pedra e jogar em cima de você para acabar de matar você nunca. O Espírito Santo vai trabalhar insistentemente para tentar te erguer de novo e te levantar e te dar força para que você esteja de pé, para não cair, é o que diz a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus que ele começou então a questionar: para que isso? Jesus, que sabia de tudo, disse: olha, deixa ela fazer o que ela está fazendo, que ela está me ungindo para a minha morte. Os pobres vocês sempre vão ter com você, então façam lá na frente. Mas Jesus entendeu qual foi a atitude que ela estava tomando. Entendeu que aquela atitude era uma atitude somente de honra, de gratidão. O que a gente entende com respeito a essas passagens da palavra de Deus, principalmente com respeito a essa questão? Honra, reconhecimento. O que é isso? Vocês sabem que quando hoje você tenta reconhecer alguma coisa de alguém, que você tenta honrar alguém, que você tem um sentimento de gratidão a alguém, e esse sentimento de gratidão faz você ser cortês com a pessoa, ou dar assim uma deferência à pessoa por conta daquilo que ela representa para você, por conta daquilo que é o que ela fez por você. Hoje você às vezes fica muito intimidado de fazer isso, porque todo mundo vem logo em cima de você e começa a chamar você de babão, de bajulador. Só que tem muita diferença de alguém que honra e de alguém que bajula. A bajulação, ela existe com o intuito de quê? Da pessoa tirar benefício próprio. Ela pode declarar elogios àquelas pessoas, mas aqueles elogios não são verdadeiros, são lisonjas. A pessoa fala com que intuito de poder massagear o ego de alguém, para de alguma forma obter algum tipo de benefício próprio, de se beneficiar dentro daquele suposto elogio que não é verdadeiro, mas que são lisonjas, palavras com o único objetivo de tirar vantagem. Porque às vezes tem pessoas que se sentem com o ego massageado quando alguém vem e elogia muito e fala coisas maravilhosas sobre alguém, e depois que ele elogia, que ele fala, ele vai lá e começa então a aproveitar aquilo para trabalhar, para poder tirar alguma coisa, para poder se beneficiar em favor de alguma coisa que aquela pessoa tenha para oferecer. Mas a honra não, o ser agradecido é quando você reconhece os benefícios que possa ter recebido e tem na pessoa exatamente um sentimento de gratidão por aquilo que ela foi, por aquilo que ela é, e você simplesmente a honra por isso. Isso é digno diante de Deus. E essa honra, ela deve ser dada a Deus, deve ser dada a pessoas. Talvez você esteja aqui nesta noite, e existem pessoas que você é muito agradecido na sua vida. Existem pessoas que Deus colocou na sua vida em algum momento, da qual fez coisas por você que você nunca vai esquecer. Existem pessoas que Deus, de uma forma estratégica, um dia colocou na sua vida, no momento difícil da sua vida, para ser bênção na sua vida. E essas pessoas que Deus colocou na sua vida, em algum momento que você precisava, em algum momento difícil, em algum momento de fragilidade, seja fragilidade emocional, seja fragilidade financeira, seja lá o que for, e essa pessoa chegou colocada por Deus, e ela foi bênção para você. Essa pessoa tem que ser honrada.
e, acima de tudo, valorizada. Era isso que Maria estava procurando fazer. O que é que ela estava procurando fazer? Com aquela atitude que foi reprovada por Judas Iscariotes, ela estava somente querendo dizer o seguinte: sou agradecida ao Senhor. E a forma que eu encontro de lhe mostrar que eu sou agradecida é que eu vou jogar todo nos seus pés esse perfume que eu batalhei para comprar, que era a coisa que eu mais queria. E isso é para dizer simplesmente que há em mim um desprendimento diante da importância que o Senhor tem. Por isso eu estou jogando nos seus pés. E ela fez exatamente isso. E isso ficou registrado. Jesus fez comentário sobre essa atitude dessa mulher, exatamente para poder nos motivarmos exatamente no quê? Nessa prática da honra, nessa prática de saber honrar, de saber ser agradecido, que isso faz com que Deus realmente venha confirmar outras bênçãos na sua própria vida, pelo que nós podemos perceber, exatamente pelo fato de você saber ser agradecido e saber honrar quem foi bênção, quem realmente de uma forma estratégica foi seu socorro no momento de dificuldade. Mas às vezes esses sentimentos nobres não fazem parte do coração da gente. A gente esquece. E quando não há em nós um sentimento de honra, tudo que é motivo de agradecimento é aquilo que está sendo feito no tempo real. O que virou passado já tem que ser esquecido. Há pessoas, às vezes, que alguém vem e faz 1001 coisa para ela, em ajudá-lo, em ser bênção. O dia que ele não faz o 1002, a pessoa esquece dos 1001 e se foca no 1002 que ele deixou de fazer, e tudo fica para trás, e simplesmente o sentimento de honra que deveria ser dado, não é dado. Essa passagem, ela tenta nos ensinar que nós não podemos parar de reconhecer a importância que as pessoas têm na nossa própria vida. E todos vocês que estão aqui, em algum momento, tiveram alguém na sua vida que foram importantes, que foram extremamente necessárias naquele momento. Pode até não ser tão importante e tão necessárias hoje, mas no momento mais difícil da sua vida, elas foram levantadas por Deus para poder ser bênção para você. E quando você tem essa sensibilidade de poder perceber isso, você nunca vai parar, não somente de agradecê-los, mas acima de tudo, de honrá-los por aquilo que eles realmente representaram naquele momento de dificuldade. E essa é a passagem. E diz a palavra que depois disso, Jesus acabou morrendo na cruz, mas esse fato ficou registrado dentro da palavra de Deus. Eu paro e pergunto: você é agradecido a Jesus? O que é que Ele tem feito por você? De repente, você pode parar e pensar: bem, até agora eu estou buscando alguma coisa dele. Mas antes de você receber qualquer coisa que você possa vir aqui buscar de Deus, saiba que Ele já fez. Antes de você nascer, Ele já fez, e quando você nasceu, você já era beneficiado por aquilo que Ele fez. E o que foi que Ele fez? Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para apagar todos os teus pecados, para fazer com que você entenda que no momento em que você fizer uma decisão de viver e de andar com Ele, você está purificado por conta dele ter se dado no alto da cruz para poder dar para você uma oportunidade de vida eterna. Ele se deu por você, se entregou por você. E nessa morte que aconteceu no alto da cruz, Ele não somente passou a dar esse direito de vida eterna para você, mas Ele passou a dar de você direito de outras coisas, como o direito de ser abençoado, como o direito de poder orar e ter a sua oração atendida,
como o direito de poder clamar dentro de um momento de dificuldade, de um momento de luta, e obter uma resposta de Deus dentro dessa luta que você possa estar enfrentando. O direito de poder clamar a Ele e dizer: eu estou precisando de socorro, e Ele vir no socorro até você, unicamente porque Ele cumpriu todo um projeto do Pai, um projeto de Deus, para que você pudesse ter direitos, para que você pudesse ser beneficiado por Ele e pela situação que é estabelecida pelo mundo espiritual. Então, nesta noite, eu digo a você: você tem sempre motivos para agradecer. Se você está aqui desta noite, saiba que você sempre tem motivos para honrá-lo. Honrá-lo por quê? Porque Ele continua abençoando você. Ele continua interessado em socorrer você, em ajudar você, não importa quais sejam as suas dificuldades. O que importa é que Ele criou um meio para dizer: eu estou aqui sempre que você precisar. Então pensa nisso, e se há necessidade, fale com Ele, porque Ele simplesmente cumpriu um plano pesado para que você pudesse ter direitos. E se você precisa, Ele é o socorro bem presente também, diz a Bíblia, no momento de aflição. Ele é o próprio Deus. E quando você clama e se apresenta a Ele, saiba que Ele sempre está disponível para te ajudar. E, portanto, seja agradecido. Procure honrá-lo sempre por aquilo que Ele realmente é, por aquilo que Ele possa representar para você, porque isso vai abrir precedentes para novas bênçãos que vêm da parte dEle. Amém? Que Deus abençoe você.